Jesus. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus por pela Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Deixa eu falar com você uma coisa muito importante. De vez em quando eu me vejo como se um despertar. Um despertar, pastor, sim. Para lembrar você da seriedade que é a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que parar para pensar um pouquinho, pessoal. Às vezes eu vejo algumas coisas que não dá para julgar, né? Não dá para julgar, porque você não sabe o momento que a pessoa está enfrentando, né? Você não sabe o que está acontecendo. E o meu papel não é de juiz, o meu papel é de orientador. Eu sou um porta-voz. O que é um porta-voz, pastor? É alguém que pega a palavra de um outro e entrega. Eu sou só um porta-voz. Mas às vezes Deus me desperta para algumas coisas, né? E desperta como? Você vai observando, vai vendo. Por exemplo, eu tenho procurado ensinar você. O início do culto não é para o pastor chegar mais tarde, não é para o pastor poder tomar um cafezinho, não é para o pastor poder bater o papo com alguém. O início do culto é um momento de preparação, onde você está sendo preparado, o seu coração está sendo preparado para que você possa receber a boa palavra de Deus e para que você possa ser transformado e abençoado por essa palavra. Então agora para pensar comigo, né? Se não há uma extrema necessidade, porque às vezes há uma necessidade, né? Às vezes há uma necessidade da pessoa ir ao banheiro, às vezes há uma necessidade fisiológica, que não tem jeito, ela precisa ir. Se não há uma necessidade, espera, se prepare, se envolva. Se não há uma necessidade para tomar água, espere. Eu até incentivei uma época trazer uma garrafinha de água para deixar do seu lado, apesar que eu acho que é mais coisa da cabeça das pessoas. Se o crente tomasse água em casa, o tanto que ele toma água na igreja, rapaz, não ia ter problema de rim em lugar nenhum do mundo mais. Mas não é uma coisa da cabeça da pessoa, quer dizer, eu me lembro quando eu ia na escola, eu não gostava muito de estar ali na escola, não gostava, pastor, não, era normal, não gostava, porque o normal não gostava. Aquela pessoa que fala assim, não, eu gostava muito, ela não é normal, não, pode conversar com ela que tem algum problema. O normal não gostava, e eu não gostava, então eu ficava inventando desculpa, toda hora dava vontade no banheiro, toda hora que queria tomar água, toda hora que estava incomodado, quer dizer, é uma coisa do inconsciente da pessoa. Não, meu irmão, não é hora de você estar falando no WhatsApp, está falando no celular, não é hora. É hora de você estar se preparando, porque às vezes durante o dia, né, foi corrido, você trabalhou, limpou casa, cuidou de filho, talvez não deu tempo de se preparar. Então esse momento aqui é um momento de preparação. Não é um momento para você estar conversando com ninguém, não é um momento para você estar no banheiro, a não ser que seja extremamente necessário. Repito, às vezes é necessário mesmo, não tem como. Tem aquela pessoa que às vezes ela, pastor, eu não consigo segurar. Se eu não for ao banheiro, eu vou molhar a roupa. Se eu não for ao banheiro, eu vou sujar a roupa. Quer dizer, é uma coisa natural, não é nem vergonhoso, todo mundo precisa, é uma necessidade normal. Jesus ia ao banheiro. Jesus ia ao banheiro da mesma maneira que eu vou, da mesma maneira que você vai. As pessoas acham que é algo assim, não, é comum, é normal, é natural. Você compreende? Mas se dá para mim deixar para depois, irmão, deixa para depois. Por quê? Porque esse momento é o momento de eu estar preparando o meu coração para receber a palavra de Deus. E às vezes eu nem percebo que eu não estou levando muito a minha vida a sério com Deus. Por isso que eu me permito esse tipo de situação. Eu não levava os estudos a sério, apesar de serem necessários. Toda criança tem que entender, o pai tem que orientar, mesmo se ela não gostar, ela tem que entender a importância, a necessidade de estudar e se preparar para poder ter um futuro melhor amanhã. Quanto mais conhecimento da ciência humana, melhor você vai viver amanhã. Você compreende, sim ou não? Então, quer dizer, é importante. Irmão, nós temos que despertar. Às vezes há um desinteresse da nossa parte e já está no nosso inconsciente. Tem uma palavra que diz o seguinte: o que a boca fala está cheio o coração. Quero mostrar para você essa palavra. Ela está onde, pastor? Está em Mateus capítulo 13, versículo 34. Só quero mostrar uma coisinha para você. Mateus capítulo 13, na minha anotação está escrito isso. Mateus capítulo 13, versículo 34. E é isso mesmo.
O Senhor Jesus estava bravo. Você vê que ele começa uma ninhada de cobras venenosas. Porque às vezes alguém pensa que Deus não fica bravo. Só se ensina na igreja o seguinte, né? Oh, pessoal, Deus é amor, Deus entende, aleluia. É por isso que quando chega alguém falando a verdade, mostrando um pouquinho da realidade, tem gente que se assusta. Mas Deus não é amor, pastor, ele é amor. Mas talvez você tenha um entendimento equivocado de amor. Você acha que amor é só passar a mão na cabeça, passar a mão no osso, dizer que você é lindo e maravilhoso? Amor muitas vezes é um cascudo. Amor muitas vezes é um puxão de orelha. Tanto que o Senhor Deus, ele chega a dizer que ele repreende quem ele ama. E ele açoita aquele que ele tem por filho. A questão é que nós que temos uma concepção equivocada de amor. Então quando chega alguém, às vezes chamando a atenção, chamando a pessoa a responsabilidade, chamando a pessoa a viver uma vida com seriedade, com compromisso, a pessoa fala, mas desse jeito não dá, assim eu não aguento, eu não sei o quê. Mas isso é amor. Amor é mostrar a verdade. E às vezes a verdade é uma coisa que choca. É uma coisa que choca. Preste atenção, deixa ninguém te atrapalhar em nada, tá bom? Deixa nada chamar a tua atenção, não. Então às vezes é uma coisa que choca. Irmão, desperta. Às vezes o Senhor Jesus, ele ficava bravo demais, porque ele via a hipocrisia das pessoas, porque ele via que as pessoas estavam andando por um caminho equivocado, errado. Então quer dizer que meu filho cata um copo de veneno para beber, e eu não vou ficar bravo com ele, porque eu não quero chatear ele, eu amo muito ele, né? Se eu ficar bravo, ele vai ficar triste, quer dizer, então eu vou deixar ele beber e morrer? Isso não é amor, irmão, isso é loucura. Isso é loucura. Quem ama, irmão, alerta. Quem ama, repreende. Quem ama, chama atenção. Quem ama, mostra o caminho correto. Você está entendendo, sim ou não? Então tem que haver um despertar em nós. Às vezes falta um pouco de compromisso da nossa parte para com o Senhor Deus. Falta um pouco de responsabilidade para com as coisas de Deus. Isso tem que mudar. Por quê, pastor? Porque tem uma eternidade pela frente, irmãos. E tem gente se enganando. Ela se intitula crente, ela se intitula de Jesus e acha que está tudo certo. Não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Talvez esqueceram de falar para ele, né? Cuidado, hein? Cuidado, a coisa é séria. Ó. Ele começa dando uma bronca, ele fala, ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são? Ninguém pode dizer o que é bom se ela é mal, porque a natureza dela é ruim. E a natureza dela é ruim, ela não foi transformada em Cristo. Porque a pessoa transformada em Cristo, ela pode ter sido qualquer coisa, irmão. Ela pode ter sido um feiticeiro, ela pode ter sido uma mulher que vendia o corpo por dinheiro, pode ter sido um matador de aluguel, ele pode ter sido o que for. Pode ter sido uma pessoa promíscua, pode ter sido o que for. Um feiticeiro, um bruxo, pode ter sido o que for. Alguém ruim. No momento que ela encontra Jesus e é transformada pela palavra de Deus. Porque tem pessoas que encontram Jesus, mas elas não querem saber de Jesus. Elas querem saber do que Jesus tem para oferecer a elas. Compromisso com Jesus elas não querem. Andar com Jesus elas não querem. Respeitar a Jesus, temer a Deus, ter Ele como Senhor da vida delas, adorá-lo, elas não querem. Elas querem o que Ele tem para dar. Se Ele tem prosperidade, aí eu quero. Se Ele tem cura, saúde, aí eu quero. Se Ele tem uma vida familiar abençoada, aí eu quero, né? Agora, tem que ter um compromisso? Bom, tem que ver, sabe? Porque eu penso diferente, eu imagino de outro jeito. Quer dizer, elas não querem. Eu tenho que me permitir ser transformado pela palavra. Para isso, meu coração tem que se abrir. Eu tenho que receber, eu tenho que aceitar a palavra. Jesus é a palavra. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala o que o coração está. Irmão, não vai sair da minha boca aquilo que o meu coração não esteja cheio. Por que você vê algumas pessoas falando palavrões? Por que você vê algumas pessoas maldizendo as outras, fazendo fofoca? Por que você vê algumas pessoas xingando, né? Por quê? Porque o coração delas está cheio de sujeira. E eu digo para você que às vezes pessoas que frequentam a igreja, que vêm à igreja, mas elas não se enchem de Deus. Por isso não sai nada de Deus da boca delas. Eu tenho que me encher de Deus para poder sair coisas de Deus da minha boca.
Então significa o quê, pastor? Significa que eu tenho que ler a palavra de Deus diariamente. Significa que eu tenho que ouvir a palavra de Deus diariamente. Significa que eu tenho que meditar a palavra de Deus diariamente. Eu tenho que me encher de Deus. Eu tenho que encher meu coração das coisas de Deus. Quando eu abrir a boca, eu vou falar segundo a palavra de Deus. Agora eu fico me enchendo de um monte de coisas. Eu fico me enchendo de revolta, eu fico me enchendo de ressentimento, eu fico me enchendo de contendas, eu fico me enchendo de raiva. Quando eu abrir a boca, vai sair a sujeira que está dentro de mim, que eu me enchi. Irmão, nós temos que despertar. Se eu quero que o meu coração esteja cheio da presença de Deus, eu tenho que me encher dele. E repito, eu vou me encher dessa maneira, lendo, ouvindo, orando, porque eu já ensinei para você que a oração é um diálogo, não é um monólogo. Você fala e Deus fala. Ele vai lembrando, ele vai relembrando a você do que um dia você já leu, e vai acessando a tua memória, as tuas lembranças, conversando com você por meio da palavra dele. Mas eu quase não toco na Bíblia, irmão. Eu quase não faço um jejum, eu quase não faço uma oração. Eu quase não tenho tempo de vir à igreja, porque eu tenho muitos compromissos, sabe, pastor? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos compromissos. Eu tenho o meu pai para cuidar, eu tenho minha mãe para cuidar, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho 10 filhos para cuidar. O senhor sabe como é que é, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas todo mundo tem situações para resolver. Agora todo mundo tem um tempo aí, a igreja você não tem. Todo mundo tem um tempo para falar com Deus, você não tem. Quer dizer, mas por quê? Porque Deus não é prioridade para você. Prioridade para você é construir a tua casa. Prioridade para você é conseguir um dinheiro a mais. Deus não é prioridade para você. Irmão, é dando que se recebe. Comece a se dar a Deus, e você vai começar a receber dele a visão, o entendimento. Você vai começar a receber dele a unção, o poder. Você vai começar a receber dele a paz, a felicidade, o prazer da salvação. Tem pessoas que nunca experimentaram o prazer da salvação. Por quê? Porque não estão salvas. Na tua casa você não lê. Chega aqui, o pastor está pregando, você quer ler, em vez de você prestar atenção no que Deus está falando com você, deixa Deus falar com você. Deixa Deus te abençoar. E Ele quer te abençoar. Então toma cuidado. É o que a boca fala. A Bíblia não mente, o coração está cheio. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que é de Deus, não sai nada. Só sai piada, só sai conversinha, só sai fofoquinha. Sabe? Só sai coisa ruim. Tem pessoas que às vezes você vai conversar com ela, é uma decepção. Uma decepção. O comportamento dela mostra quem ela é. E às vezes eu fico pensando comigo, por que ainda às vezes eu me decepciono? Porque na verdade ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa ela dá aquilo que ela é. Às vezes ela consegue por um tempo disfarçar, mas ela mostra sempre no final aquilo que ela é. O Senhor Jesus falou isso, ó: ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Quer dizer, não tem jeito. Não vai sair coisa boa de quem é ruim. Não tem jeito. Tem pessoa que ela é ruim, a natureza dela é ruim, ela não foi transformada. E ela não foi transformada porque ela não se permite transformar. Porque a palavra que vem para ela, vem para mim. Mas ela não quer, ela não concorda. Já aprendeu que tem que perdoar, mas ela não aceita perdoar. Ela tem prazer na autopiedade. Ela fica lembrando daquela coisa ruim que fizeram com ela, fica se enchendo daquilo, e quando Deus fala, você tem que perdoar, mas Senhor, eu não posso, porque o que aconteceu comigo, Senhor, foi algo muito sério, foi um problema, porque eu confio. Não, se enche de Deus, que quando você for apertado, vai sair de você misericórdia. O Senhor Jesus, essa é a natureza de quem pertence a Deus. O Senhor Jesus, ele estava na cruz. As pessoas passavam ali e zombavam. Alguns diziam: você não é o Filho de Deus? Então desce dessa cruz. Salva a ti mesmo. Você não ajudou tanta gente? Ajuda a ti mesmo. A Bíblia diz que tinha dois do lado dele, um à direita e um à esquerda. Um dizia assim: você não é o Filho de Deus? Tira a gente daqui. Te salva e nos salva. E o outro dizia: rapaz, nem na hora da morte você não tem respeito, nem na hora da morte você não tem temor. Esse homem está aí crucificado, mas ele é inocente. Nós não.
Nós estamos pagando por algo que fizemos. A nossa condenação é justa, a dele não. Aí ele olha para Jesus, irmão, e fala uma coisa muito séria. Ele fala: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembre de mim. Mas pastor, ele era um bandido. Talvez ele teve comportamentos ruins que levaram ele a estar naquela situação de ser crucificado, mas a natureza dele não era ruim. Tem gente que às vezes até faz coisas erradas, mas dentro dela não há maldade, ela não é uma pessoa ruim. E tem gente que não, que é ruim. Ele gosta de fazer maldade, ele faz o que é mal, ele conhece a diferença entre o certo e o errado, mas ele não quer saber, ele está fazendo sempre o errado, não respeita o que a palavra de Deus diz. Lucas 23, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, enquanto as pessoas zombavam de Jesus, enquanto as pessoas criticavam Jesus, o que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele orava por eles. A Bíblia diz que dele saía isso, saía a natureza que nós temos que ter. Ele estava sendo crucificado, ele havia sido flagelado, ele havia sido humilhado, irmão, ele havia sido, irmão, desrespeitado, cheio de dor naquela cruz. E ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um se surpreendeu, ele falou: rapaz, com tudo isso que está acontecendo com ele está orando por vocês, ele está clamando por vocês. Por quê, pastor? A natureza de Deus é essa. A natureza de Deus é essa. E você vê que aquele que anda com Deus tem a mesma natureza. Porque alguém fala: é Jesus. Era porque era Jesus. Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, o comportamento de Estevão foi o mesmo. E se você observar, se você ler a Bíblia, está lá em Atos capítulo 8, se eu não me engano, se você ler a Bíblia, aquela parte, um discurso de Estevão que ele mostra de Moisés a vida de Jesus, algo assim extraordinário, é uma ilustração fantástica da palavra de Deus ali, é a espinha dorsal do conhecimento da verdade, aquela ilustração dele, é algo assim magnífico. E por ele fazer o bem, por ele fazer o que era correto, ele estava ali, numa situação onde estavam apedrejando ele. E no momento que ele estava apedrejando ele, o que ele fez? Ele se revoltou? Ele não se revoltou. Ele poderia ter se revoltado, ou até nem se revoltado, mas poderia ter feito uma oração onde Deus teria que responder. Ele poderia ter feito a oração seguinte: Senhor, eu estou sendo apedrejado de maneira inocente, Senhor, misericórdia de mim, mas que essas pessoas paguem pelo mal que elas estão fazendo a mim, Senhor. Só que essa não é a natureza de Deus. O Senhor Deus não quer que você se vingue da pessoa que fez uma maldade com você, que fez uma injustiça com você, que agiu de maneira errada com você. O Senhor Deus quer que você ame essa pessoa. E a Bíblia diz que não há maior amor do que esse, dar sua vida pelo seu semelhante. Quando você ora por alguém, você está dando a tua vida por esse alguém. E ele então orava: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. O que mostra isso, pastor? Mostra que o comportamento dele era o comportamento do Senhor Jesus. A pessoa que pertence a Cristo, está cheia de Cristo, da presença de Cristo, o comportamento dela sempre vai ser igual ao do Senhor Jesus Cristo. Sempre vai ser igual. Quando você vê uma pessoa que diz que é de Deus, que o comportamento dela não é de acordo com o que diz a palavra, é porque essa pessoa não é. Ela diz que é, mas ela não é. Porque quando a pessoa pertence a Cristo, ela não precisa nem falar que ela pertence a Cristo, porque o comportamento dela denuncia quem ela é. O comportamento dela mostra que ela é de Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? É muito sério, ó. Atos capítulo 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. E não é nada escondido não. Não é nada escondido não, é diante de todos. O comportamento de quem pertence a Deus, ele é transparente a todos.
Né? Eu não só pertenço a Deus quando eu estou na minha casa, não. Eu pertenço a Deus quando eu estou na minha casa, eu pertenço a Deus quando eu estou no meu local de trabalho, eu pertenço a Deus quando eu estou na rua, ou seja, no lugar público, eu pertenço a Deus quando eu estou entre familiares, eu pertenço a Deus em todos os momentos. Então, em todos os momentos eu tenho que mostrar com o meu comportamento que eu pertenço a Deus, mesmo nos momentos de aflição, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Não é porque eu pertenço a Deus que as dificuldades não chegarão. Não é porque eu pertenço a Deus que os problemas não surgirão. Agora, da maneira que eu lido com os problemas, que mostra se eu pertenço ou se eu não pertenço a Deus. Porque se na hora que o problema chegar, se na hora que a dificuldade surgir, o meu comportamento for segundo a palavra, isso prova que eu pertenço a Deus. Agora, na hora que a dificuldade surgir, na hora que o problema surgir, se o meu comportamento for fora da palavra, isso mostra que apesar de eu declarar que pertenço a Deus, eu não sou. Irmão, quando eu sou exprimido, é que mostra o que tem dentro de mim. É igual goiaba, o crente é que nem goiaba, irmão. Às vezes você pega uma goiaba, ela está até brilhando, ela está cheirosa, mas quando você parte, está cheia de bicho. Então não adianta ser de aparência, é o interior que interessa. É quando eu sou exprimido. Se eu tiver com uma aparência muito boa, ótimo, e espremer, partir, não tem bicho, não tem nada, então é porque eu sou uma coisa boa. Mas quando tem bicho, é porque está estragado, não presta, se joga fora, você não come, não é verdade? Então nós temos que despertar, porque quando a pessoa é apertada, é que ela mostra quem ela é. Aí que ela mostra quem ela é. E pondo-se os joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Esse adormeceu aqui, morreu. Quer dizer, ele não fechou os olhos antes de mostrar quem ele era. Ele não fechou os olhos antes de mostrar a natureza que ele tinha. E você? E você, quando você é apertado? Você é uma pessoa que fica revoltada? Você é uma pessoa que fica carregando mágoa, rancor, ressentimento? Eu fico bobo de ver. Esses dias eu fiquei triste com uma pessoa, porque é um comportamento de quem não pertence a Deus. Irmão, se eu pertenço a Deus, irmão, eu tenho que andar de acordo com a palavra, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a situação que eu estou passando. Não importa. Dificuldade, todo mundo tem. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas isso não significa, e não pode ser desculpa, a dificuldade que eu estou passando para eu me comportar fora da palavra. Pelo contrário, a dificuldade, ela tem que mostrar o meu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa de Deus. E você toma cuidado, irmão. Está cheio de falso crente por aí, está cheio de falso cristão por aí. O exterior é de quem pertence a Deus, mas o interior é de quem pertence ao diabo. Que isso, pastor? Irmão, eu estou falando para você. E você toma cuidado. O apóstolo Paulo, ele falava que ele vigiava por si mesmo, para que não acontecesse dele, depois de ter ensinado a muitos, se perdesse. Ele disse que ele levava o corpo dele à servidão, ou seja, ele esmurrava a carne dele, ele controlava, ele dominava a carne dele, para não acontecer que depois de ter ensinado a muitos, ele se perdesse. Por quê, pastor? Porque não é eu me declarar que sou de Jesus, pessoal, que vai me levar para o céu. Não é eu me declarar que sou de Jesus. Não adianta eu declarar que sou de Jesus. Eu tenho que viver Jesus. Eu tenho que mostrar que eu sou de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Antes, subjugo o meu corpo. Quer dizer, sabe o que é subjugar, irmão? É dominar. Ele controlava, ele dominava o corpo dele. Isso significa o quê, pastor? Que ele não deixava que a carne dele o comandasse. Ele controlava os sentimentos dele. Ele não deixava que os sentimentos dele comandassem, porque ele sabia que a carne, ela é desse jeito. O ser humano, no natural dele, ele encontra a razão aonde não existe razão. Ele encontra a razão quando ele está errado, ele encontra um motivo de achar que está certo. O ser humano, ele é assim. Antes subjugo o meu corpo,
e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não adianta eu falar que sou de Deus para você, não adianta eu ficar pregando para você sobre Jesus. Por quê, pastor? Se eu não viver Jesus, não adianta. Você vai para o céu e eu fico. Que é isso, pastor? É a verdade. Não adianta você ficar dando uma de santarrão na tua casa, se comportando fora da palavra de Deus, porque aquela pessoa talvez que você aponta o dedo e julga, da tua família, da tua casa, aquela pessoa se entrega e se torna um justo, porque o Senhor Deus, ele se importa e se preocupa com quem pratica a justiça. Não adianta você ficar com um monte de título, eu sou crente, eu sou evangélico. Eu nunca vi na Bíblia escrito evangélico, nunca vi. Eu vi na Bíblia escrito cristão, e a palavra cristão significa parecido com Cristo, semelhante a Cristo. Evangélico eu nunca vi escrito evangélico. Se você viu, você mostra para mim, que eu vou ter o maior prazer em retificar aqui a minha palavra, porque eu já li a Bíblia, eu não sei nem quantas vezes ela toda, não sei nem quantas vezes. Tem livros que eu acho que até decorei, o livro de Eclesiastes, por exemplo, que eu acho um livro fantástico, o livro de Atos, que eu não sei nem quantas vezes já li o livro de Atos, primeira carta aos Coríntios, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, eu não sei nem quantas vezes, primeiro Samuel, segundo Samuel, eu não sei nem quantas vezes. Então, se você encontrar, pastor, qualquer linguagem, pastor, me mostra, eu vou chegar e vou falar para você, me desculpa, porque eu errei, me mostra, qualquer linguagem, aonde está escrito evangélico. Irmão, título não vai te levar para lugar nenhum, não vai me levar para lugar nenhum, não. O que vai me levar para o céu é se eu me tornar justo. O justo é o praticante da justiça, é o praticante da palavra. Você está compreendendo, sim ou não? Toma cuidado, muitas pessoas terão surpresas desagradáveis. Pastores, obreiros, pessoas que estão na igreja há anos, entregam dízimos, entregam ofertas, ajudam, fazem trabalhos sociais magníficos, maravilhosos, vão ter surpresas negativas. A coisa é muito séria. Preste atenção para você entender. Mateus, capítulo 7, o verso é o 22. Irmão, faz tempo que eu não falo sobre isso com você, mas é muito sério, irmão. Muitos me dirão naquele dia, irmão, vai ter um dia. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, o homem colhe, mais cedo ou mais tarde. Eu prego há anos, sou repetitivo, não confunda misericórdia com impunidade. Misericórdia é um período que Deus está dando a mim, dando a você, dando a nós, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, venhamos ter um comportamento segundo a palavra dele. Se nós endurecermos a servir, se nós desrespeitarmos, se nós não aceitarmos, um dia a conta vai vir. A verdade é que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus tem prazer na morte do justo. Por quê, pastor? Porque o justo, quando ele adormece, como a Bíblia falou de Estevão, né? que a concepção de Deus de morte é diferente da nossa concepção de morte é quando alguém para de respirar, né? O corpo para de funcionar, então nós temos aquele, morreu. Jesus não tem isso como morte, Deus não tem isso como morte, Deus tem isso como um adormecer. A concepção de Deus para a morte é outra, completamente diferente. Qual é a concepção de Deus para a morte, pastor? É separação do homem para com Deus. Essa é a concepção de Deus para a morte. Então você pode estar respirando aí, como diz o outro, vendendo saúde, e quando Deus olha, ele vê você morto, porque você está separado dele. Você está separado dele. Irmão, toma cuidado. Tem muita gente que diz que é de Deus e vai amargar uma eternidade longe de Jesus. É coisa séria. Muitos, não é um ou outro, né? Porque se você ler aqui, um ou outro me dirá, não, muitos me dirão naquele dia. Que dia, pastor? O dia que cada um dará conta de si mesmo, irmão.
Esses dias eu conversava com uma amiga minha que eu amo bastante. Nós crescemos juntos. Há uma diferença de idade muito pequena entre nós. Eu tenho 52, ela deve ter uns 58 ou quase 60 anos. Acho que não chega a 60 anos. E ela pertence a Cristo e ela falou para mim que ela estava muito preocupada, né? Porque vê essa questão de Covid, né? Tem gente achando que esse negócio de Covid aí tem a ver com as grandes tribulações, irmão, mas não tem mesmo. Você não tem noção do que será o período das grandes tribulações, que você não tenha em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a igreja de Cristo não vai estar aqui nas grandes tribulações. A igreja de Cristo não é a igreja dos religiosos, não. Não é a igreja daquele que se diz que é de Jesus, não. É a igreja dos justos. Porque a igreja de Cristo, na verdade, é um grupo de pessoas justas. É um grupo de pessoas praticantes da palavra. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Na igreja da graça, existem muitas pessoas que são justas, que são praticantes da palavra. Na Universal também tem. Na Deus e Amor também tem. Você está compreendendo o que eu estou falando? E eu poderia falar que muitas outras igrejas, Assembleia de Deus, e muitas outras também tem. Mas na Igreja da Graça tem muito ímpio, safado, sem vergonha. Na Universal também tem. Na Deus e Amor também tem. Ou seja, falso crente. Na Igreja da Graça tem muitos homens de Deus sérios, com compromissos, mas tem sem vergonha também. Que isso, pastor? Estou falando a verdade. Você se escandalizou? É a verdade. Na Universal também tem homens de Deus com compromissos, mas tem safados também. Também na Assembleia. Também na Mundial, e aí vai, tantas outras. Por quê, pastor? Porque o que eu estou dizendo para você, que a igreja de Cristo não é a igreja da graça, não é a igreja universal, não é a igreja mundial, não é a igreja Deus e Amor, não é a igreja Assembleia. O que eu estou dizendo para você é que a igreja de Cristo é um grupo de pessoas que pratica a verdade, que são justos. Então nós, independente da igreja que frequenta, do espaço físico que está, o importante é que nós sejamos praticantes da palavra. Porque se nós não formos praticantes da palavra, não interessa. Eu prego o evangelho há mais de 30 anos. Se eu não for praticante da palavra, com tristeza eu falo, porque eu sei que é verdade. Eu fico. Não adianta, eu não vou ficar enganando aqui você. Se eu não praticar, eu fico. Se você não praticar, você fica. E eu falava para ela, eu falei, esquece esse negócio das tribulações. Eu falei, quem é de Jesus tem que se preocupar com o arrebatamento. Porque, meu irmão, se a igreja de Cristo for arrebatada, e você que se diz pertencer à igreja de Cristo ficar, aí você vai entender que Covid-19 não passa de poeira perto de 1% das tribulações que virão. Irmão, desperta. A coisa é séria. Nós não podemos ficar brincando de Jesus. Nós não podemos colocar uma placa, dizer sou evangélico. Irmão, eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que ser justo, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão eu vou estar nesse grupo aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Você sabe o que é profetizar, irmão? Profetizar não é chegar e falar, eis que esse homem revela, tem uma irmã aqui que usa bigode. Não, irmão, isso é estupidez. Profetizar é ensinar a palavra de Deus. A pessoa que profetiza é aquela pessoa que orienta, que ensina segundo a palavra, que fala sobre as profecias do Todo-Poderoso. Lógico que existe sim a divina revelação, né? Que na verdade nem divina revelação é palavra do conhecimento, esse é o dom, na verdade. O Senhor, Deus me falou que a irmã, mas só que eu vou falar para a irmã, né? Deus me falou que a irmã está assim, irmã, está acontecendo um problema com a irmã, como eu posso ajudar a irmã? Quer dizer, pode acontecer de eu olhar e ver que tem um problema na vida dela, mas não é para mim fazer fofoca da vida dela, é para mim ajudar, para mim orar, para mim lutar por ela, para mim clamar. E às vezes Deus mostra para mim ir lá e repreender ela mesmo. Não é para sair falando da vida dos outros por aí. Irmão, nós temos que despertar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Irmão, um demônio ele não sai pela minha santidade ou pelo meu grande poder. Nossa, você viu?
pastor Antônio Júnior expulsou 10 demônios. Nossa, que homem santo. Irmão, esquece, isso é mentira. O demônio saiu pelo poder do nome de Jesus. Agora, eu acreditar em Jesus colaborou com isso, porque a Bíblia diz que aquele que crê em meu nome expulsarão. Então eu creio em Jesus, mas o demônio sai não é porque eu sou puro, santarrão, maravilhoso. Ele sai porque, mediante o nome de Cristo, ele tem que se curvar. Mediante o nome de Cristo, ele tem que sair. Porque quando o Senhor Deus catou o nome dele, porque esse nome Jesus era um nome que pertencia a Deus. Deus catou esse nome e falou: Jesus, toma, é para você. Deu para ele. Como ele chamava antes, pastor? Eu não sei. Eu estava pensando nisso hoje. Talvez ele chamava a palavra de Deus. Talvez um outro nome, eu não sei. Eu não sei. Mas Jesus era um nome que pertencia a Deus e Deus entregou a ele. E ele falou: diante deste nome, todo joelho dobrará, no céu, na terra e embaixo da terra. Isso é simbólico. Significa que Deus estava dizendo para ele: ó, mediante este nome que é seu agora, e você se chamará agora Jesus, mediante este nome, o céu se dobrará, a terra, os homens se dobrarão, embaixo da terra, o inferno se dobrará, mediante este nome. Era o que ele estava querendo dizer, né? Eu lembro que eu estava até comentando hoje, em 1996, eu estava pregando justamente sobre isso, né? Que o céu, quando Deus fala, todo joelho se dobrará no céu, na terra, embaixo da terra. Eu estava explicando: o céu é a morada de Deus e os anjos. Eu estava explicando, né? A terra é a morada dos homens, né? E embaixo da terra, o inferno é a morada dos demônios. Aí um senhorzinho de idade levantou e falou: não, mas tem demônio aqui sim, pastor. Eu vi manifestar lá na minha vizinha. É lógico que tem demônio aqui. Tem pessoas aqui que diz que pertence a Deus, que se eu chegar perto dela e fizer uma oração de verdade, ela cai com o demônio. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu sou algum bobo? Mas pastor, por que o senhor não fez isso então, pastor? Porque a pessoa tem que querer ficar livre, irmão. Eu posso mandar o demônio embora, mas se ela não mudar o comportamento, ele vai voltar. E você acha que eu não tenho mandado o demônio embora em cada oração que eu faço? Toda oração, se você prestar atenção, eu repreendo a Satanás. Mas a pessoa nunca fica livre, por quê? Porque ele sai e ele volta. E ele volta e vai trazendo demônios cada vez mais com ele. A Bíblia diz que isso aconteceria. A Bíblia diz que isso aconteceria essa geração lá. É coisa séria que eu estou falando com você, irmão. Você tem que despertar. A pessoa não quer. Eu vou dar um exemplo para você de algo que eu lembrei que eu era pastor em Votuporanga, no interior de São Paulo. Tinha uma senhora que o médico disse que ela estava com câncer no seio. E essa mulher, ela vinha, ela recebia a oração, o seio dela tinha uma melhora de 100%, ou seja, ele ficava com a aparência de que estava curado, os caroços sumiam, desapareciam, entendeu? Ou seja, tudo ficava normal. A mulher ia embora. Na outra semana, ela estava pior. Estava pior. Aí eu recebia a oração, o seio dela ficava com uma cor normal, os caroços sumiam e tal, tá tudo bem. Obreira, pastor, essa mulher, o seio dela está normal. A visão que estava antes da reunião, da oração, desapareceu, pastor. Outra semana, o seio voltava pior. Um dia, se descobriu o motivo. Ela foi se mover, de repente caiu um negócio no chão. Sabe o que era? Era um patuá. Você sabe o que é patuá? O pessoal na Bahia conhece bastante patuá, né? Porque é uma mistura de ervas oferecidas a demônios, a espíritos, que eles fazem como se fosse uma trouxinha, entrega para a pessoa, e a pessoa usa em determinada situação. E ela colocava o patuá debaixo do braço. Quer dizer, você vê, o coração dela não queria o Senhor Jesus, ela queria a cura. Não importa de que maneira viesse, se viesse do inferno ou do céu, não importa, ela queria a cura, ela não queria Jesus. Então tem pessoas que elas não querem, elas não são transformadas, elas não ficam livres dos demônios porque elas não querem. Vou te contar outra coisa absurda. Eu lembro de um caso de uma senhora que ela recebeu oração, ela estava encostada na época era NPS, né? Ela estava encostada no NPS, porque eles julgavam que ela estava inválida para trabalhar, e ela foi curada, e ela entendeu que era um demônio que estava com ela. Ela saiu da igreja e falou: demônio, volta, porque eu preciso de você aqui, porque eu não quero trabalhar.
Agora, às vezes, você não cometeu um absurdo parecido com esse, mas cometeu um absurdo, às vezes até maior. Porque alguém vê Pedro e fala, não, eu não sei quem é Jesus, eu nunca ouvi falar desse tal de Jesus, Jesus, até com palavrões, como a Bíblia diz, a pessoa fala, mas puxa vida, Pedro fez isso, mas nós fazemos muitas vezes também, quando nós colocamos o olho numa mulher que não é nossa, colocamos o olho num homem que não é o nosso, quando sai da nossa boca um palavrão, sai uma mentira, quando sai da nossa boca uma fofoca, uma intriga, que acha que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos negando Jesus da mesma maneira, irmão, porque nós estamos tendo um comportamento completamente fora da palavra de Deus. Quer dizer, eu estou negando Jesus. Quando rouba a Deus do dízimo, você aprendeu que tem que entregar, mas não entrega. Aprendeu que não existe pessoa física e jurídica, isso é coisa do mundo dos homens. Até hoje você continua roubando a Deus com a sua empresa. O cara continua. Você está achando que você vai entrar no céu? Você não vai, a não ser que você se arrependa. E o fruto do arrependimento é a mudança de comportamento. Esse é o fruto. Esse é o fruto que prova que eu me arrependi, é que eu mudei meu comportamento. Algo que eu fazia, eu deixei de fazer. Por quê? Porque eu me arrependi, porque aquilo ali era errado. Então eu não fiz mais. Isso é arrependimento. E o fruto é esse. Irmão, é sério que eu estou falando com você. Tem pessoas que param de vir à igreja, porque entre fazer o que é certo e abrir mão de algo, ela prefere deixar o que é certo de lado para ficar com aquilo que ela quer. Falei para você sobre Herodes. Cada vez que Herodes ouvia, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, a Bíblia diz que ele não sabia o que fazer. Por que ele não sabia o que fazer? Porque ele sabia que aquilo era o correto, mas envolvia muita coisa, havia muitas implicações. Então ele ficava e falava, puxa vida, mas para fazer o que ele está falando que é o certo, eu vou ter que largar ela, vou ter que mandá-la embora daqui do meu palácio. Ah, não, vou ver o que eu faço, porque eu também amo essa mulher, eu não sei não se é certo eu mandá-la embora. Quer dizer, ele sabia que era certo. Nós temos que despertar. Muitos pedirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Irmão, eu estive em Bauru agora, eu vi uma moça, uma jovem senhora, enfrentando o mesmo problema que a minha esposa enfrentou. Eu ainda comentei na reunião, falei, minha esposa, ela passou por essa situação, eu estou casado com aquela mulher ali, há mais de 35 anos, eu nunca vi a minha mulher sofrer tanto como sofreu naquele dia. Porque o que aconteceu? Surgiu uma pedra do rim, e essa pedra, ela saiu do rim, para sair do corpo, mas ficou presa no canal, não passou por aquele canal. E o que aconteceu? Ela começou a sentir algumas dores, só que essa pedra se moveu na posição oposta, como se estivesse retornando ao rim, e aquilo ali trouxe uma dor violentíssima. A minha esposa, isso eu presenciei, ela gritou da meia-noite e 40 às 3 da manhã. Eu orei, falei para ela, se você confiar, você vai ficar livre. Ela não me leva para o hospital, falei, confia, é maligno isso daí, mas a dor, estava falando mais alto, e eu levei, e eles deram a ela um remédio, não resolveu, deram a ela 2 cc de morfina, não resolveu, tiveram que dar mais 2 cc de morfina para ela, para poder resolver. O médico autorizou, porque o enfermeiro olhou assim, o médico falou, não, dê. Aí, era quase 4 horas da manhã, ela conseguiu adormecer, tamanha dor, tive que levar ela no outro dia, fez um procedimento, e o Senhor Jesus, na madrugada, removeu aquela pedra. Mas, em tantos anos, eu nunca vi minha esposa sofrer tanto assim, e havia uma mulher lá, com essa mesma situação em Bauru, segunda-feira, e na hora da oração, desapareceu, irmão. O Senhor Deus veio, que coisa bonita. Só que, se eu não respeitar a palavra de Deus, não andar com Deus, não adianta nada. Você não está vendo ele dizendo aqui? É uma contestação. Ele está perguntando para Jesus, porque ele não está entendendo. Por quê? Porque ele está do lado de quem estava condenado. Ele ficou sem entender, falou, mas não estou entendendo, ô Senhor. Eu não estou entendendo por quê? Porque em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Quer dizer,
eu fiz o que me foi mandado na tua palavra, não estou entendendo. Porque tem gente assim, ela faz uma ou outra coisa correta e faz 1 milhão de coisas erradas. Só que ela não olha para as coisas erradas que ela faz, ela só olha para aquela coisa correta que ela fez, né? Ela quer ignorar aquele 1 milhão de coisas erradas que ela fez e está fazendo, né? É igual aquela pessoa que faz tanta coisa ruim e quer fazer uma coisa boa para justificar as ruins que ela fez. Irmão, o que salva é o caminho. Eu sou o caminho, eu tenho que estar andando segundo a palavra, eu tenho que estar caminhando. Jesus é um caminho, quer dizer que dia a dia eu tenho que estar executando, praticando, vivendo, respeitando a palavra. Dia a dia. E isso em todas as áreas. A Bíblia diz que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não há uma palavra que eu possa desprezar. Não, isso aqui Deus vai entender, porque é o momento que eu estou passando. Não. E às vezes aquele negócio, irmão, a pessoa às vezes ela tem um comportamento e ela louve a Deus que ela encontrou um homem de Deus pela frente, então ela ia ver só o que ia acontecer. Irmão, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Amém, Jesus, pessoal. Versículo seguinte, só para você entender, para a gente encerrar também. Então lhes direi abertamente. O Senhor Deus, irmão, Ele não é um Deus que fica encobrindo nada, não. O homem fica com medo de falar, porque a pessoa vai se chatear, a pessoa vai sair da igreja. Irmão, aliás, eu não carrego esse problema comigo há anos na minha vida. No começo do meu ministério eu tinha muita preocupação. Às vezes eu sabia que Deus mandou falar para aquela irmã, rapa a cabeça. Mas eu falo, não, é um exemplo só, irmão. Deus nunca mandou nenhuma irmã rapar a cabeça. Amém, pessoal? É só um exemplo. E eu, às vezes, para não chatear a irmã, falo, meu Deus, mas como é que eu vou falar isso para ela, né? Ela vai se magoar, o cabelo para ela é tão importante, Senhor. Então, e eu ficava, até que um dia Deus me repreendeu. Ele falou, olha, aquele que agrada o homem, desagrada a Deus. Eu falei, eu pedi teu perdão. A partir de hoje não me preocupar em agradar ninguém mais. Porque o Senhor mandar eu falar, eu falo. Fala, pastor, e fala. Às vezes eu vejo que a pessoa se entristece. Um outro dia aqui em Piracicaba, uma senhora me telefonou, me dizendo que estava depressiva, me dizendo que estava com muito medo, apavorada. E eu falei, olha, irmã, faz o seguinte, a senhora frequenta a minha igreja? Ela falou, frequento, pastor, o senhor me conhece. Eu falei, bom, minha irmã, então faz o seguinte, a senhora, quando terminar o culto, vem conversar comigo, com muito prazer, eu vou lhe atender. Eu falei, basta a senhora falar com o meu auxiliar, que a senhora já combinou comigo, que eu vou lhe atender. Ela, tá bom então. E ela veio. E quando acabou o culto, ela me procurou. E ela estava com uma criança no colo, uma criança novinha. Poucos meses, 6 meses no máximo. Poucos meses. Era um neném. E ela é uma mulher de uns 50 anos, 45, 50 anos. E com o neném no colo. Eu pensei que ela era a avó da criança. Até queria que alguém pegasse a criança para poder fazer uma oração para ela, né? Mas nessa hora você não encontra um obreiro aqui, sumiu tudo, né? Eu só encontro o obreiro reclamando porque tem que limpar a igreja e não tem ninguém para ajudar. Louve a Deus se tiver só você para limpar a igreja. Limpa e fala, Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu e que o Senhor seja louvado por isso. E aí eu peguei e falei, mas vem cá, irmã, a senhora está frequentando a igreja há quanto tempo já? Ah, anos assim, me explicou tantos anos. Eu falei, mas não era para a senhora estar assim, irmã, com depressão, para a senhora estar assim, com medo, porque isso é um demônio. Não era para a senhora estar carregando demônio pelo tempo que a senhora está na igreja. E aí eu estou aqui, ó, querendo alguém para pegar o nenenzinho. Aí eu peguei e falei assim, e esse nenenzinho aí, o que é da senhora? É meu filho, pastor. Eu falei, mas cadê o seu marido? Não, pastor, eu não sou casada. Eu falei, mas a senhora não é casada? A senhora tem um neném? Ela é, pastor, sabe, a gente é. Eu falei, não sei não, irmã. Eu falei, é por isso que a senhora está depressiva. Eu falei, por isso que a senhora está com medo. Porque a senhora não respeita a palavra de Deus. A senhora não sabe que quem não é casado não pode ter vida conjugal? E se a senhora parou porque ficou grávida, senão estava continuando até hoje. Porque tem pessoas que ela deixa de fazer algo, não é porque ela se arrependeu, é porque ela ficou com medo. Ou porque ela teve uma consequência ruim aos olhos dela. Por isso que ela parou. Mas não é por arrependimento. Eu falei, não, irmã, está errada. Eu falei, a senhora tem que se consertar diante de Deus. Seu comportamento não é de quem pertence a Deus. Você viu ela na igreja mais? Porque eu não vi. Mas eu tinha que falar a verdade para ela. A Bíblia diz, corrige o sábio e ganha um amigo, corrige o tolo e ganha um inimigo. A pessoa muitas vezes ela é tola, ela não está entendendo que ela está sendo corrigida
pelo homem de Deus, mas na verdade é Deus quem está corrigindo ela, porque Deus não quer que chegue esse dia e ele tem que falar isso para ela. O que, pastor? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Mas como não conhece? Foi ele que me criou. Ué, ele não conhece você como alguém que pertence a ele. Ele não conhece você como alguém que é praticante da palavra dele. Ele não conhece você como alguém que vive no reino dos céus. É dessa maneira que ele não conhece. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? É coisa séria, não é brincadeira. E presta atenção, quem está falando é Jesus. O reino pertence ao Senhor Jesus. Foi uma das promessas que Deus fez a ele. Deus deu um nome a ele acima de todos os nomes. Deus deu a ele que os anjos o adorassem. Deus deu a ele a posição de ser chamado de filho. E Deus deu a ele um reino eterno, que dura para sempre. E os súditos desse reino é esse grupo que eu falei para você, que alguns frequentam a Assembleia, alguns frequentam a Deus e Amor, alguns frequentam a Igreja da Graça, alguns frequentam a Mundial, alguns frequentam a Universal, e outras centenas e milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil, que são pessoas que, não importa a igreja que ela está frequentando, ela é justa, porque ela é praticante da justiça. É esse grupo, os justos, os praticantes da justiça, que fazem parte do reino de Jesus, um reino eterno, que vai durar para sempre, nunca vai acabar. Você compreende, sim ou não? Se você é justo, você faz parte desse reino. Se você é só evangélico, mas mente, né? Mas vive fazendo fofoca, né? Mas vive guardando rancor no coração, mágoa, né? Quer dizer, você me desculpa, você pode até frequentar a igreja, você pode ser o maior dizimista da igreja, você pode ser o maior ofertante da igreja, mas você não faz parte do reino de Jesus. Por quê? Porque nem salvo você é. É simples. Ô pastor, está amarrado. Não adianta amarrar. O que você tem que fazer é se posicionar, como o apóstolo Paulo se posicionou, se controlar, se dominar, se consertar, se corrigir, porque enquanto é dia, pode-se trabalhar, a Bíblia diz. Só não pode se trabalhar quando a noite chega. Ou seja, meu irmão, você acordou, você está vivo, está respirando, está caminhando, está sentindo. Estou, pastor, você tem a oportunidade de se consertar. Agora eu vou falar um absurdo para você, porque eu nunca entendi isso. Se você acordar morto, eu não sei quem acorda morto. Por isso que eu estou falando para você que é um absurdo. Não tem como, eu não sei como. O fulano acordou morto, agora como alguém acorda morto? Né? Mas segundo o Pasquale, né, que para mim é uma das maiores autoridades da língua portuguesa, eu sempre que tenho oportunidade paro para ouvir o Pasquale. Ele diz que não há erro de português, em costumes regionais. Então às vezes é um costume regional, então não há erro de português em costumes regionais. Então, se você acordar morto, acabou. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova ao amanhecer. Ou seja, eu acordei vivo, a misericórdia de Deus se renovou. Ou seja, eu estou tendo uma outra oportunidade de me consertar e de mudar a minha vida, de respeitar a palavra. Agora, no momento que eu acordar morto, acabou para mim, não tem mais jeito. Deu para compreender, não? Sim ou não? É uma coisa séria. Presta atenção. Então, lhes direi abertamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós, olha, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó, vós que praticais a iniquidade. Não é uma pessoa que comete um erro, comete uma falha, porque erro e falhas, a verdade é essa, nós cometemos constantemente, às vezes em palavras, às vezes um pensamento, mas aquele que pertence a Deus, no mesmo momento que ele erra, ele se conserta também. Aqui ele está falando daquela pessoa que vive na prática do erro, que vive na prática do pecado, ou seja, ela sabe a diferença entre o certo e o errado, e ela faz uma opção em fazer o que é errado. Ela quem opta em fazer o que é errado. Foi o caso de Herodes. Ele compreendeu a diferença entre o certo e o errado, e aí ele não sabia o que fazer, mas ele acabou optando pelo erro, tanto que ele acabou aceitando
que se cortasse a cabeça de João, o chamado Batista. Então você desperta. Eu não tenho que ser influenciado por ninguém. Eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. Não importa o que alguém diga. Não importa se eu gosto do pastor ou se eu não gosto do pastor. Não importa se eu gosto, se a igreja é confortável nos meus olhos ou não é confortável nos meus olhos. Está se pregando a palavra de Deus, a verdade? Recebe, pratica, e você vai passar a eternidade nos céus, porque você faz parte do grupo dos justos. Agora, a verdade está sendo pregada. Despreze-a, e você vai fazer parte desse grupo aqui, do grupo dos que praticam a iniquidade e que vão ficar fora do reino de Jesus. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, porque eu não vou continuar com você por causa do tempo, mas se você continuar lendo, você vai ler Mateus 25:1, que mostra a parábola das 10 virgens, mostra que 5 foi para o céu, 5 ficou perdido eternamente. Presta atenção, em Mateus 12, em Lucas 17, mostra que 2 estarão no 17, 34 ao 37, depois você lê lá, que não dá tempo para mim falar com você mais, mas mostra que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão dormindo numa mesma cama, um será levado e o outro será... Você sabe o significado disso? Eu peguei 3 textos aqui, para poder embasar a minha tese para você compreender. Sabe o que significa isso? Metade das pessoas que se dizem de Jesus vão para o inferno. Lê, observa. 50%, irmão, das que frequentam a igreja, das que são dizimistas, das que são ofertantes, das que batem no peito dizendo eu sou evangélico, 50% irão ao inferno. E 50% irão para a glória. Mas não é porque Deus separou na metade vai, metade não vai. Não, é porque a metade, no mínimo, das pessoas que frequentam a igreja não levam Deus a sério. Não tem compromisso com Ele, não há responsabilidade dela com Ele. Você ouviu brigando no bom sentido da palavra, domingo com você começou a orar segunda, orou terça, orou hoje já? Pastor, aqui eu vou fazer, viu, pastor? Ainda não comecei, mas você vai começar quando? Vai começar quando? Quando você não tiver mais tempo? Quando se cessar a oportunidade? Não. Cuidado. Quem vai passar a eternidade no reino com Jesus são os justos, ou seja, os praticantes da justiça. Não é evangélico, não é o povo da Igreja da Graça, da Mundial, da Universal, da Deus da Boa, da Assembleia de Deus, ou qualquer outra denominação aí que queira dizer. É um povo que pratica a justiça. Não importa em qual denominação essa pessoa frequenta. O que importa é que ela conhece e vive. E vive. Amém? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Irmão, desperta. Rapaz, você está procurando um caminho que Deus não preparou para você. O caminho que Deus preparou para você, você sabe qual é há muito tempo, mas você está se recusando a andar nesse caminho, porque as coisas não estão como você quer. Mas elas só não estão como você quer porque você não é responsável. Você não tem responsabilidade com Deus, você não leva Deus a sério. Você não leva nem o teu chamado a sério. Deixa Deus cuidar de você e você vai ver a glória dele na tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Você que está em casa, olha, a bênção de Deus está com você. Eu quero que você saiba que nesse dia 13 do mês de dezembro nós vamos fazer uma Santa Ceia muito especial, às 8 horas da manhã, depois às 2 da tarde, depois às 7 horas da noite. E é necessário que você compreenda que você tem que respeitar a palavra de Deus. A senhora era para estar aqui, irmã Mônica, que eu estou vendo agora na tela. Era para a senhora estar aqui. Não era para mim estar vendo sua mensagem no meu celular, não. Era para a senhora estar aqui na igreja. Irmão, nós temos que respeitar a oportunidade que estamos tendo. Por que, pastor, uma hora essa? Irmão, eu me lembro quando eu comecei a pregar. Eu estava parando para ver, já estou com 52 anos. Estou pedindo para Deus me dar graça e me abrir portas para que eu possa fazer mais para Ele, porque eu não preciso fazer nada por Ele, mas para Ele, conforme Ele desejar, porque eu sei que posso viver mais 30, 40 talvez, com força e ânimo para fazer, mas chega um momento que vai acontecer. Você veio do pó, a pó você vai voltar, mas volte como justo,
porque o teu corpo volta ao pó, mas o teu espírito de uma pessoa justa, praticante da verdade, a passar a eternidade com Jesus. Amém? Amém, Jesus? Pai, a vida do Senhor esteja sobre cada uma dessas pessoas. Tudo para exclusiva